Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo fiozinho. Venha estar conosco agora, porque nós vamos falar sobre um pouco da tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe também o Paulo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode falar sobre o capítulo 35, né? Eu fiquei sabendo que teve uma rebelião. Então conta pra gente sobre essa rebelião que aconteceu, que esse povo tá muito afrontoso pra mim. Pois é, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa live. Ah, Vamos resumir o capítulo, né? Só um pouquinho, somente transcrever o que está escrito. Então, Uhum. amigos, 35 do livro Os Escolhidos, ele já começa dizendo assim, que o povo, ele abrandou um pouco, né? O povo de Israel ali, devido aos últimos castigos que eles levaram, por terem cabeça dura e não terem paciência. E as coisas iam se acalmando, né? Devido às consequências, os castigos de Deus que caíam sobre eles. Porque a vida é assim. Deus, ele tenta, né, nos mostrar de uma forma fácil, a primeiro, ou de uma forma difícil, para que a gente possa abrandar o nosso coração e deixar que os planos dele se cumpram em nossa vida. Por amar tanto ao povo, Deus queria, né, mostrar para as pessoas a maneira como as coisas deveriam acontecer. E aí Sim. a gente começa falando do nosso amigo Corá, primo de Moisés, né? E Corá. assim, Corá é uma pessoa tão afrontosa. Afrontosa. Ai, gente, vai, conta pra gente, Paulo. Foi mal, não vou te atrapalhar mais. Essa não, parte foi por da... favor, me ajude com tudo que você tiver aí de ferramenta. E assim, amigos, a Corá, ele deveria ficar feliz, né? A história se percorre pelos livros de números ali, né? Pelos capítulos de números. E Capítulo 6. Deus primeiramente fez uma coisa incrível, né? Que pegou o Corá entre os levitas e trouxe para fazer parte ali dos principais do povo Moisés e que estava liderando esse movimento. Mas ele não estava feliz com isso. O que acontece? Moisés já era uma pessoa com muita experiência, né? Com uma certa idade. Então, uma coisa que eu estava até comentando com alguns amigos do trabalho, é engraçado que o seguro de carro, para quem tem 18 a 25 anos, ele dobra o valor. Só você ter a idade. Então, assim, só de você ter entre 18 e 25, o seguro vai dobrar o valor. Por quê? Porque, assim, o jovem, ele acaba de pegar um carro ali e na cabeça dele tá tudo certo. Ele acha que é dinheiro, entende? Não, eu consigo passar aqui no corredor, eu consigo ir por um lado, por outro. Enfim, os estudos, né, comprovam que é só na cabeça dele que tá tudo certo, né? E realmente, não é assim, as coisas não são fáceis, assim. Então, a Corá muito jovem, muito inconsequente e insatisfeito, sabe? Mesmo sendo jovem, recebendo altas posições entre os principais, ele não estava satisfeito, porque para ele, Moisés estava só querendo castigar o povo. Então, um povo vagueando pelo deserto, procurando uma terra prometida, a gente estava bem. Claro, nós não tínhamos toda a liberdade do mundo, né? O povo ali era escravo. Mas ele começou dentro do coração dele, né? Entender em pequenas ações que Moisés era um tirano. Moisés ele só queria dominar todo o povo. Ele queria liderar o povo sem o consentimento de Deus e acreditando que tudo aquilo que ele falava eram ideias próprias, eram coisas que ele tirava da cabeça dele. Não, eu acho que Deus ele não E está pedindo. sem contar também que ele, tipo assim, olha só, se tá dando certo até aqui, Deus tá abençoando. Achava que as ideias dele eram divinas, que
Deus estava à frente e que as ideias de Moisés não eram abençoadas por Deus. Então isso já começou a subir a cabeça dele, né? Uhum. E olha, eu digo, sempre quando eu tento, né, estudar sobre essas coisas, eu fico pensando como aplicar nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que começam a trabalhar, enfim, desenvolvem seus trabalhos e recebem por isso. Mas as pessoas querem fazer o suficiente, querem fazer só isso e querem ser elogiadas, querem receber cartão presente, querem receber aumento. Entendem que a função que estão ocupando é muito baixa. E é mais ou menos o que aconteceu com Corá, né? Então Corá, ele reuniu ali, primeiramente, os seus amigos e não publicamente abriu uma rebelião, né? Contra Moisés. Chamou-lhe Datã e Abirão. E com isso, ele começou a comentar que Moisés estava ficando louco, porque uma hora ele estava, enfim, né, pelas estradas que estavam a caminho de Canaã, para o outro lado, por outro lado para o deserto. E muito complicado isso, porque é muito complicado você entender que, não só entender, mas ver tudo que Deus estava fazendo pelo povo e vendo a mão de Deus, ouvindo os estrondos, né? E em Acho que números 16. pode falar. Pode falar. Eu acho que para o povo era um pouco muito difícil para aceitar tudo isso que eles estavam vivendo. Porque antes eles tinham o quê? Antes eles tinham meio que o conforto lá do Egito, né? Por mais que eles eram escravos, eles tinham aquela certeza do que eles iam viver no amanhã, né? E aí, com a saída, mano, veio terremoto por cima deles, veio coisa que eles nunca tinham visto. Então, tipo, eles estavam sofrendo, não sabia se a água ia durar para sempre, então eles tinham que confiar mesmo em Deus. E acho que isso para eles era muito difícil. E aí chegou o cara lá, coragem, falou assim: ué, esse cara aí, Moisés, não tá muito bem pra gente, né? Ele é meio velho, tá achando que, ó. Porque a gente não fez nada de errado. Essa foi a tática dele, falar que o povo era bom. Tanto é que quando eu li esse subtítulo lá no capítulo, eu falei assim, gente, olha só, o cara era muito político. Falou assim, gente, nós somos bons, Moisés está fazendo errado, é por isso que está vindo tanta coisa ruim pra gente. Por isso que a gente não vai conseguir entrar na cidade lá que Deus prometeu. Mas a gente não fez nada errado, a gente não é pecador. E aí o pessoal começou a falar assim, ué, é verdade, né? Porque quando a gente recebe elogio, a gente quer mais o quê? Dá mais, eu quero mais elogios. Então acho que foi assim que aconteceu com esse povo de Israel. Não julgo, né? Porque de vez em quando a gente dá por esses caminhos aí. Pode Mas é comentar, Paulo. exatamente isso, para esse, para o povo que estava ali e estava aderindo ao movimento, porque eles estavam, né, tentando, é, enfim, inflamar o povo contra Moisés, e ele estava indo diretamente aos príncipes, diretamente às pessoas que tinham influência sobre tribos, né, sobre pequenas congregações. A Corá continua inflamando o povo. Enfim, estamos falando aí de um povo em torno de, o capítulo 35 aponta 14.700 pessoas cuidando desse movimento para derrubar Moisés. Muita E gente. no capítulo 16 diz assim, tem um verso que menciona, será que esse povo não tem medo? Eu falo face a face com Moisés e o pessoal age como se fosse uma coisa normal. Eles veem as coisas grandiosas que têm sido feitas, né, até aqui. E eu fiquei impressionado com isso, né? E por Gente, Deus, já Deus tinha descido interviu fogo lá. ali. Esse povo não queria estar na pele deles. Ah, não. E assim, Moisés, incrivelmente, mesmo vendo as pessoas montando contenda contra ele, ajoelha, né, prostrado diante da terra e ora a Deus para que ele tenha paciência com as pessoas, né? Para que os castigos deles não viessem de uma vez, porque se viesse, também seria um grande problema. Sim. Mas ainda assim, mesmo com Moisés orando, tendo uma atitude de humildade, né?
porque em meio a essa confusão toda de uma pessoa querer tomar o poder que foi cabido a ele, ele ainda assim se ajoelhou e foi conversar com Deus. Já teve uma atitude totalmente diferente de Corá. E aí Corá Uhum. continuou com essa rebelião dele, achando que as ideias de Moisés não eram as certas. E aí Deus foi e falou o que pra ele, Corá? Corá. Falou o que pra ele, Paulo? Eu tô confundindo aqui os nomes. Não entendi, ô Elisama. Acordou aí pra você? Eu te perguntei o que Deus falou pra Moisés. Qual era o procedimento que Moisés tinha que tomar em meio a essa rebelião? Enfim, Deus disse a Moisés, Moisés, você precisa subir até a congregação e orar. E deixar que eu cuide de todo o processo. E enquanto Moisés, né, subia ao monte para orar, para poder se consagrar a Deus, muitas pessoas acharam injusto. As pessoas começaram a ver, olha, Moisés está orando, Moisés está buscando ao Senhor, Moisés está buscando a presença de Deus, e muitas pessoas negaram a seguir a Corá e ouvir as coisas que o Corá estava dizendo, né? Então tem até uma parte que diz, né, ação injusta. Então, nesse levantamento, quando Moisés desceu novamente, e aí teve, olha só que engraçado, ele reuniu os príncipes, né, mais ou menos 150 príncipes, a Corá, e todos os príncipes com incensos, e olha só que engraçado, no capítulo 35, diz que os príncipes acompanharam Corá quando ele foi publicamente afrontar Moisés. E com isso, é descrito que eles foram porque eles queriam presenciar a derrota de Moisés para Corá. Ali teria uma troca de movimento, uma troca de poder, uma alternância de poder. E não Sim, eles foi o que queriam ver, aconteceu. ó, quem é que será que vai ganhar essa disputa, né? Mas o livro deixa bem claro, né, que Moisés ele não queria que o povo fosse ver essa atitude, tipo, como ia terminar essa disputa toda entre eles dois. Até porque Sim. ele já sabia qual era a resposta, né? Mesmo que tendo um espírito assim de humildade, de paciência, Moisés já sabia o que ia acontecer. E aí então ele não chamou o povo para ver nem nada. Só queria ter uma conversa ali, tipo, no mano a mano. Então, assim, é, depois disso, que se tornou público, não era só uma conversa, né, ao pessoal, Moisés, recebendo orientações de Deus, claramente disse: olha só, as pessoas que estão que acreditam que eu falo por mim mesmo, que eu estou louco, Deus manda dizer que esse povo que está se rebelando, vocês não devem tocar nas suas tendas, afastem-se das tendas. E Deus foi separando, falando assim: olha, quem acredita nesse movimento pode ficar aí, mas quem não acredita, por favor, se afaste. E em um dos trechos da citação, ele diz assim: gente, eu quero afirmar uma coisa a vocês. Se eu estiver falando por mim mesmo, se eu estiver falando uma coisa que é mentira, todos esses que estão me afrontando, eu que estou representando a Deus, liderando esse movimento, eles vão morrer de morte natural, tá? Então, assim, com uns anos eles vão morrer e a vida vai ser assim. Mas se eu estiver falando em nome do Senhor, vocês vão ver coisas que vocês nunca viram antes. Pode ser que essa terra se abra e essas pessoas todas caiam de uma vez no buraco e vão diretamente para. Ele usa o termo Sheol, né? Que é a sepultura. Então, olha só como é bem claro, sem dar volta. Ele diz assim: eles vão de morte natural, tá? Se eu estiver falando besteira. Mas se eu estiver falando algo que seja concreto, saibam vocês que algo vai acontecer, que todos vocês vão tremer. E aí, né? O que será que aconteceu, né? Olha só. Meu pai do céu, que novidade. Conta pra gente, Paulo, o que aconteceu.
Não, e foi exatamente o que aconteceu. A terra se abriu, aquelas pessoas foram consumidas. E Deus disse claramente, Deus, ele explicitamente disse o que aconteceria. Ele contando o que aconteceria, mesmo assim as pessoas, não, se eu não acredito no que Moisés está falando, aqui eu vou ficar e terra nenhuma vai se abrir. Mas eles já tinham presenciado muitas coisas, né? Então o castigo chegou para eles, mas nem todos foram consumidos. É importante a gente dizer isso. A massa do movimento, sim, ela foi atingida pelo castigo. Mas Deus preservou a vida de muitos daqueles para que eles presenciassem o castigo de Deus. Porque muitos deles ali, imagina, né? Todos recebem o castigo, são consumidos e acabou. Na verdade, não, né? Deus queria mostrar, né? Não é só um castigo de Deus. Na verdade, Deus, quando ele nos traz uma provação, ele permite que algum sofrimento aconteça, ele quer explicar pra gente por que, que as coisas estão acontecendo. Mas se a gente fechar os nossos ouvidos ao ouvir a Deus e acreditar, não, isso é uma coisa do mundo e vamos seguir com a vida, não tem lição de moral, não tem aprendizado. Então, por 40 anos, o povo pereceu e sofreu exatamente por isso. Porque Deus disse assim, eu tenho promessas para cumprir na sua vida. Mas ele não diz como vai ser, quando que vai ser. Mas ele diz assim, ó, deixa as coisas acontecerem. É no meu tempo, meu filho, não é no seu tempo. A gente tem que esperar esse negócio de é do tempo de Deus. A gente já vê várias histórias, a gente já, desde o comecinho aqui do livro, a gente vê relatos de pessoas que queriam fazer as coisas acontecerem para ajudar a Deus, fazer no tempo delas e sempre dá errado. E aí não deu outra com Corá, né? Só que você Sim. colocou um ponto importante, né? Que nem todos morreram lá na hora que abriu o abismo ali na terra e consumiu eles. Alguns ficaram e falaram: ué, não achei justo da parte de Deus ter feito isso com Corá, porque ainda não acredito que Moisés é a pessoa certa para liderar a gente. Porque se fosse, a gente estaria em uma cidade que manava leite e mel. E aí, naquela noite, aconteceu mais outra rebelião, gente, para não para gastar a paciência de Moisés mesmo. Aconteceu de novo, e aí Deus falou assim: sai daí, Moisés, que agora eu vou destruir eles. Sai daí, porque esse povo não tá te merecendo. Não nos merece. E aí, Moisés, com aquela paciência, já com aquele amor pelo povo, né? Ele foi e fez o quê? Ficou. Conta pra gente, Paulo. Então, o que que acontece? A congregação inteira teve a sua culpa, no geral. Porque muitas pessoas foram cúmplices, né? Muitas vezes a gente assiste a maldade e calado ficamos, né? E o único erro dos justos, o único erro dos santos, é ver as coisas erradas acontecendo e não se manifestar, não se posicionar. E ver que, enfim, a igreja às vezes está no caminho errado, às vezes uma pessoa está tomando atitude errada e, enfim, não fala nada, né? Muitas pessoas às vezes erram e não sabem que estão errando. Mas o bom amigo é aquele que fala, olha só, está errado. Eu penso desse jeito e passa um ponto de vista diferente. Mas muitas vezes as pessoas vão lavando a sua cova e nós, como cristãos, sentamos e vamos assistindo. Então, por isso que no final do capítulo fala sobre isso. Todos tinham ali o seu grau de culpa. Porque as pessoas não fizeram um movimento, não correram e falaram assim, vou defender Moisés, Moisés está certo. Então, muitas pessoas dentro ali demonstraram uma pequena simpatia pelo que a gente já falou, né? Na questão de dizer assim, não, eu sei que eu faço o mínimo, eu não faço muita coisa por Deus nem pela congregação, mas eu preciso ser elogiado, eu preciso dos meus reconhecimentos. E uma nova contenda seguida ali, exatamente por isso, porque ficou pequenos cochichos, pequenos boatos de como Moisés estava liderando uma execução do povo. Isso não é uma verdade. Então, devido a
isso ainda não ter sido cicatrizado, não ter sido resolvido de uma vez, essas pequenas questões acabaram levando ao povo a continuar reclamando. E o povo continuou sofrendo. Portanto, reclamar de uma situação que os olhos deles contemplaram. Parecia que eles não aprendiam, gente. A cada coisinha vinha Deus lá e falava, não é assim. Aí eu não quero assim, Deus. Aí vinha juízo. Ah, não achei certo ver esse juízo, esse castigo sobre mim. E aí, nessa brincadeira toda de quero, não posso, pode, não quero, só o quê? Ficou 40 anos até que, por fim, entrou o quê? Não vou dar spoiler, né? Nos próximos capítulos. Mas ficou 40 anos nisso tudo. Sim, aí os próximos capítulos vão falar de. Enfim, deixa eu tentar ir para um lugar mais claro aqui. Assim cedo pela manhã é difícil achar um lugar claro ali. Agora tá bom. Então, assim, com tudo isso que estava acontecendo no capítulo, Moisés começou a tomar a frente novamente, né? As pessoas começaram a entender que se elas fossem pelo que elas acreditam, esse tal de, olha, eu acho, as coisas deveriam ser assim, olha, eu acho. Esse é um problema muito grande da humanidade. Quando nós trocamos o assim diz o Senhor por, olha, eu acho, é que nós tivemos. Essa semana eu estava ouvindo sobre, enfim, os assuntos que acontecem no dia a dia e sobre política, né? Falando sobre como algumas constituições no mundo, de alguns países, cabem tanta interpretação. E não era para ser assim. Um exemplo, os 10 mandamentos. 10 mandamentos são leis. E não é para a gente ficar interpretando. Deus, ele diz, olha, isso, faça isso, não faça isso, e é isso. Não tem mais que a gente discutir. E muitas vezes a gente fica tentando achar algum versículo, algum capítulo, que é o que o povo também estava fazendo naquela época. Tentando achar alguma coisa que amparasse a sua mal atitude. E Deus disse assim, ó, eu tenho promessas santas para um povo santo. Eu tenho coisas grandes para cumprir, mas para quem está preparado. Muitas pessoas oram a Deus e dizem assim, Senhor, eu preciso de uma empresa. Eu vou jejuar 30 dias. Eu vou orar em nome do Senhor. E Deus concede uma empresa a nova pessoa, mas a pessoa nunca fez administração. Não sabe mexer com dinheiro, não sabe mexer com pessoas. Dá uma semana, ela quebra. E fecha a empresa devendo mais do que ela aparentemente tinha, né? Então, olha só que engraçado. Muito sofrimento aconteceu porque as pessoas não estavam preparadas para o sucesso. Nós precisamos nos preparar. E o capítulo 35 trouxe muito sobre isso, de que a gente tem que deixar as coisas acontecerem para ganhar experiência, que é o que Moisés tinha, né? Isso mesmo, deixar as coisas acontecerem e confiar que Deus é que tem o controle de tudo. Esse é o ponto-chave, né? Confiar em Deus. Paulo, então acho que você já fez uma breve conclusão, ficou sensacional. E acho que você já podia orar pra gente aí, e orar pelo povo que tá aqui, pelo povo que também vai assistir depois dessa live. Sim, sim. Você não tinha mais nada pra falar também, né? Não, não. Eu acho que eu falei até demais. Até com tantos problemas que aconteceu aqui, mas assim, Deus sabe de todas as coisas, estamos aqui para estudar e aprender. Vamos orar? Então, ora aí pra gente. Uhum. Maravilhoso, bondoso Pai que estás no céu, Senhor. Antes de mais nada, te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê paciência para entender os teus planos e entender que nós não temos o controle das situações. Não cabe a nós, Pai, entender os caminhos e os desígnios que o Senhor tem para cada um de nós. Te peço que o Senhor continue abençoando esse projeto da leitura dos livros escolhidos e que a cada capítulo possamos crescer em estado de graça, Senhor. Que através da tua palavra, dos teus ensinos, nós possamos cada vez mais nos sentir confortável
em confiar no Senhor e deixar que o Senhor guie, Pai, todos os nossos passos, a nossa vida, os nossos planos e sonhos. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui a Tua mão tem nos abençoado. E como igreja nós temos crescido e entendido que os Teus planos e sonhos precisam ser reais a cada dia que se passa em nossas vidas. Neste momento, Pai, em que o mundo passa por um mal que nos assola, pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos mostrando as Tuas promessas, porque nós sabemos, Pai, que tudo isso foi dito, que sofrimento haveria, que muitas coisas ruins aconteceriam, mas que possamos estar sempre nos preparando, nos moldando, que o Senhor molde o nosso caráter, para que nós possamos viver como cristãos e sempre passar pelos problemas e provações da melhor forma possível. Obrigado por tudo, Senhor. Que possamos não ser como Corá, nós possamos ser pacientes e esperar do Senhor as Tuas bênçãos e as Tuas maravilhas. Nos dê um dia iluminado, Pai, na presença e na companhia dos Teus santos anjos. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.